Gente, alguma coisa muito diferente aconteceu com o Bitcoin. Alguma coisa fora do normal está acontecendo com o Bitcoin. Esse mercado, ou ele mudou completamente, ou ele está se acabando. Não tem outra explicação para dar para vocês. Primeiro momento, pessoal, nós precisamos entender qual a nossa situação, qual a situação do mercado agora, né? Olhando para os riscos que nós temos no mercado, a gente tem agora o mercado futuros da Nasdaq em queda de 0,59%. Esse aqui é o gráfico mensal da Nasdaq. Eu acredito que Nasdaq, dependendo do que vai acontecer nas próximas semanas, eu acredito que Nasdaq tem possibilidade de cair mais uma vez abaixo dos 23.900 pontos. Então, eu projeto uma queda de Nasdaq de aproximadamente mais 10%. Entre 9% e 10% seria um retorno a essa estrutura de topo anterior. Isso aqui é a minha primeira projeção. Inclusive, olhando vários cenários, como o fundo lá de abril de 2025, a gente puxando uma Fibonacci do topo ao fundo, ela desceria aproximadamente até a região 0,5 de Fibo, que ficaria por volta aqui dos 21 mil pontos. Então, entre os 23, os 22 mil e os 21.400 pontos, eu acredito que seja um movimento natural de Nasdaq, depois de ela ter ficado 1, 2, 3, 4 meses em estrutura de topo, tá? Isso aqui normalmente é um sinal de enfraquecimento e de uma exaustão do movimento de alta da maior bolsa do mundo, né? Da bolsa de tecnologia dos Estados Unidos. Na melhor das hipóteses, ela pode descer até uma zona de bandeira de alta, tá? Aqui a gente teria ela trabalhando nessa zona dos 24 mil aos 22.600 pontos. Eu, particularmente, não sei se a gente teria essa condição. De qualquer forma, viria aqui dentro da projeção que a gente está tendo de uma queda de 10% para Nasdaq ao longo das próximas semanas, dos próximos meses. Lógico que Nasdaq caindo, mercado de tecnologia caindo, Bitcoin deve sofrer também essas correções. Um cenário macro para a Nasdaq nesse momento não é muito bom. Inclusive, olhando para o RSI, a gente tem bastante espaço para cair. Se a gente for pegar aqui o fundo de Nasdaq lá em 2022, perceba como ela está distante dessa região de fundo. Então, mesmo que ela venha pegar aqui essa correlação de março de 2025, que foi o fundo ali de abril, né? Abril e março, ela viria aqui para a região dos 58, 54, ela traria Nasdaq para uma zona na casa dos 23.200 pontos, tá? 23.200 pontos está aqui dentro dessa estrutura que a gente já traçou aqui no preço. Então, fica dentro daquilo que a gente está analisando esse possível fundo de Nasdaq, se ela vier pegar essa correlação do mês de março de 2025. Mas se de fato o Nasdaq tiver que resetar esse movimento, até porque historicamente ela já fez esses movimentos de reset, mas se historicamente Nasdaq tiver que voltar para testar essa base aqui dos 41, tá? Aqui atrás, essa zona dos 41, 42, nós teríamos Nasdaq descendo e trazendo o preço 41. Vou colocar aqui 42 para ficar uma métrica um pouco mais lógica, seria na casa dos 19 mil pontos. 19 mil pontos seria dentro da estrutura que a gente traçou ali da Golden Pocket, né? Então, aqui entre 20 mil e 18 mil pontos seria a estrutura de correção de Nasdaq. Então, ela poderia descer mais de 10% do ponto que ela está agora, na casa aí dos 20 a 24% de correção, certo? Então, esse é o cenário mensal do gráfico de Nasdaq. É um cenário não muito bonito de se ver, mas é o cenário que a gente tem nesse momento. É um cenário de pressão vendedora, caindo quase 1% numa terça-feira de carnaval. Mas amanhã, vamos ver o que tem amanhã. Amanhã também feriado no Brasil, na China, Hong Kong, Singapura. No Reino Unido vai sair o IPC. E nos Estados Unidos, a ata das reuniões do FONC. Então, nos Estados Unidos normal, hoje e amanhã, essa semana, vamos dar uma olhada. Ontem foi feriado o dia todo dos Estados Unidos. Terça-feira não funcionando normal as bolsas americanas, quarta-feira também funcionando normal. Quinta-feira a gente já tem o índice de atividade industrial da Fed de Filadélfia, as pedidos iniciais por seguro-desemprego também na quinta-feira, estoque de petróleo bruto, balanço patrimonial do Federal Reserve, quinta-feira. Sexta-feira nós temos o PMI industrial, é uma informação muito importante. O PIB dos Estados Unidos também é uma informação muito importante. O núcleo do índice de preços do PCE, que é um dado importantíssimo para o mercado. Então, sexta-feira, dia 20 de fevereiro, é um dia que promete. Tanto quinta quanto sexta-feira, dia 19 e dia 20 de fevereiro, são 2 dias que prometem impactar diretamente nos preços. E esses dados aqui, esses eventos que a gente colocou aqui, são eventos que têm um AAA, né, um rate forte dentro do mercado e que impacta diretamente os preços.
a gente pode ter mais quedas ou até mesmo mais movimentações de volatilidade. Lamentavelmente, né, não temos uma perspectiva de cortes muito interessantes daqui a 29 dias. A gente vai ter aí praticamente 92% acredita que não haverá nenhum tipo de cortes para a reunião de março. Para a reunião de 29 de abril, 73% também não acredita que haverá cortes. Então a gente está nesse cenário aí de não havendo cortes, o mercado precifica para baixo, porque é assim que o mercado faz. Ele realiza lucro, ele precifica, ele distribui. O mercado sempre vai realizar lucro nas dúvidas. E enquanto o Jerome Powell tiver, vai haver dúvida, né? Vai haver precificação para baixo. A partir de 17 de junho, que seria a primeira reunião do Kevin Roche, caso ele confirme a sua posse, nós temos uma possibilidade já de alternância na taxa de juros, e aí o mercado inverte a mão. 51,7 acredita num corte de 25 pontos base, 14,7 acredita num corte de 50 pontos base, e 32,7 acredita que não haverá cortes na primeira reunião do Kevin Roche. E essa é uma das dúvidas que o mercado tem nesse momento, certo? Então, o calendário econômico, quinta e sexta dessa semana, bem animado aí para a gente ficar de olho. A gente tem aí as expectativas bem ruins para março e, consequentemente, abril no corte das taxas de juros. Dólar se valoriza com apostas dos operadores de câmbio em menos corte de juros pelo Fed. Acabei de falar isso para vocês, né? Dólar se valoriza, mercados de câmbio, mercados de risco se desvalorizam momentaneamente. Isso aí a gente está vendo agora, por exemplo, nas ações de tecnologia, que estão em queda. Daqui a pouco abre o mercado americano, né? Mas a Nvidia em queda, S&P em queda também no gráfico mensal. Então temos um cenário de correção no dia de hoje, tá? E o ouro também está caindo, depois de o mês de janeiro ter sido um mês razoavelmente interessante para o ouro. Eu digo razoavelmente porque ele teve essa formação aqui clara, formação de topo e clara formação de realização de lucro brutal no maior ativo do planeta, né? Foram trilhões de dólares aqui em realização de lucro, e o ouro cai muito forte, está caindo quase 2% nesse momento. É uma queda muito pesada para o ouro, e claramente o ouro aparenta estar formando um topo descendente, e o ouro também deve buscar níveis mais abaixos, tá? Com essa formação aqui do ouro, né, de correção, ainda mantém uma estrutura de alta no curtíssimo prazo. A gente tem aqui uma LTAzinha, pode ser perdida, mas por enquanto tem uma LTAzinha acontecendo. No ouro tem um triângulozinho ascendente aqui. Se for rompido para cima, traz uma nova máxima para o ouro. Mas se por acaso não for rompido para cima, ele vai romper para baixo, trazendo novamente o ouro para essa estrutura aqui de suporte na região dos 4.400 pontos, tá? Isso aqui é o caminho quase natural do ouro nesse momento. Mas temos essa resistência dos 5.100 como uma das principais zonas de ação de preço do ouro para as próximas semanas. O ouro já passa de 2% de queda, estava caindo mais, só que já rejeitou uma parte dessa queda. A prata está em queda de mais de 3%, okay? Também um movimento de queda bem interessante para a prata. Prata confirmando que ela de fato perdeu a tendência de alta. No curto prazo a gente tinha toda essa LTA aqui, foi perdida, ela voltou para uma base de suporte dos $70. Se ela perder essa base dos $70, a prata deve dar oportunidade aí para quem gosta e quer investir na casa entre 56 e 50, tá? 56 e 50 seria as novas zonas aqui da prata, tá? Também é uma zona de pouca estrutura técnica, tá? A gente talvez caia até mais. Aqui houve uma acumulação do dia 13 de outubro até o dia 26 de novembro, praticamente um mês, mas isso aqui não confere à prata uma estrutura muito sólida não, tá? Dependendo da pressão vendedora, ela pode descer aqui embaixo para capturar essa estrutura, que é uma estrutura, deixa eu até ver se o TPO aqui, se tem algum TPO nessa zona, tem um TPO aqui para baixo, tem uma zona de acumulação aqui para baixo. O vilão é o dólar, né? O dólar é o vilão nesse momento, ele está tentando uma recuperação acima das estruturas de curtíssimo prazo, tentando voltar dentro dos canais de alta, tanto do diário quanto do semanal, uma alta longa, que começou lá em janeiro de 2021, bateu o topo em setembro de 22, depois foi lateralizando, fez um topo descendente em janeiro de 2025, depois uma queda muito forte no dólar, uma lateralização e agora a perda desse canal semanal. É um canal de bastante tempo e o dólar está tentando uma recuperação nesse momento aí, após tocar na mínima dos 95.500 pontos. Também sobe não muito forte, 0,14. A pressão é uma pressão tímida para esse recomeço de pregão lá nos Estados Unidos. Os títulos, né, de 10 anos, que são importantes para a economia americana,
eles estão em queda. A gente viu isso já há vários dias. Isso é bom pra gente, tá? Títulos em queda. Seria muito bom que o dólar estabilizasse também, porque aí a grana que estaria migrando para a renda fixa americana, para a estabilidade da renda fixa, migraria para algum mercado de risco. A gente está esperando ver esse título perder esse triângulo que ele vem fazendo aqui há bastante tempo. A última vez que ele tocou nessa região foi em outubro de 2025, ali aquelas semanas de forte queda no mercado, novamente novembro e agora fevereiro, né? A gente precisa ver esse triângulo dos títulos de 10 anos ser rompido para baixo, seria muito bom para a gente no curto prazo. Os títulos de 30 anos também estão em queda, também é um sinal bom para a gente observar, uma queda de 0,49, os títulos de 20 anos também estão caindo. Então, nesse momento, os títulos de 10, 20, 30 anos, que são vilões que capturam liquidez de grandes investidores, não estão agindo, ou seja, os últimos leilões que houveram no mercado americano cumpriram seu papel, houve uma demanda compradora maior do que havia de oferta, então o preço e o prêmio pelos títulos diminuiu também, tá? A gente viu isso na queda no real aqui no Brasil, 5,22, mantendo dentro de uma estrutura de estabilidade ali entre 5,28 e 5,15, foi o valor que ele chegou no dia 12 de fevereiro. O euro também com uma queda de 0,50, 6,17, também buscando uma estabilidade acima dos 6,14. E a gente tem o mercado de criptomoedas hoje de lado, mais um dia de lateralidade com uma perda, pelo menos por enquanto, de 19 bilhões de dólares. Depois da possível capitulação do mercado entre o dia 5 e dia 6 de fevereiro, nós estamos vendo um mercado praticamente sem volume, um dinheiro rotacionando, ora na USDT, ora no Bitcoin, em alguns momentos transitando por altcoins de baixa capitalização. A dominância do USDT segue estabilizada, percebam como o gráfico é parecido. O USDT faz essa formação, olha, exatamente o contrário vai estar o gráfico do Bitcoin, o gráfico do mercado, olha isso, ó, é só emborcar. O gráfico do mercado, ele está descendo, faz uma base, tenta uma lateralidade em um possível pullback. Olha o USDT, é o contrário, mesma coisa. Ele sobe, é o mercado caindo lá desesperadamente, para de cair, ele tem uma queda forte, estabiliza e está tentando formar um pivô de alta. Então, os dois, tanto o mercado total como o USDT, refletem a lateralidade que a gente está vivendo nesse momento. Aí você pega a dominância do Bitcoin, também um gráfico bem parecido com aquilo que aconteceu com o mercado, né? Olha que coisa parecida. Os dois gráficos são muito parecidos. Já o Ethereum tem um gráfico pior, ele perdeu recentemente uma estrutura de suporte local, 10%. Se o Ethereum vier abaixo de 10%, vai ficar bem complicado para o Ethereum, ele vai derreter, tá? Então vocês fiquem atentos aí, quem está posicionado no Ethereum. Se o Ethereum perder os 10% de dominância, o Ethereum vai cair forte aí para regiões bem abaixo do que ele está agora, tá? Isso é importantíssimo a gente ficar de olho e nós vamos falar nesses riscos sobre o Ethereum nessa transmissão. Já as altcoins de baixa capitalização seguem transitando em um movimento de alta, né? Romperam uma acumulação semanal, diária também, essa lateralidade que começou lá no dia 10 de outubro, elas estavam muito baratas, né? Principalmente as de baixíssima capitalização, e agora elas estão avançando acima de 7,65. Então a gente tem um cenário onde a dominância do Bitcoin está estabilizada, hoje 0,08, 0,09, ela está aí dividindo esses dois cenários, mas a dominância do Ethereum em queda de 0,25 e a dominância das altcoins de baixa capitalização subindo 0,34. Em tese, dá para se dizer que uma parte do capital que está saindo do Ethereum está indo para as altcoins de baixa capitalização, até porque hoje o Ethereum tem um risco sistêmico muito maior do que o próprio Bitcoin, pelos fatores recentes que a gente tem observado no mercado e algumas questões que são impactantes no mercado nesse momento, certo? A volatilidade dos últimos 7 dias do Bitcoin caiu bastante, depois de atingir um pico importantíssimo. Se a gente pega aqui, ó, os níveis de volatilidade do Bitcoin, dos últimos 7 dias, ele chegou a uma volatilidade de 14,18 lá no dia 2 de fevereiro, mas nós já tivemos picos muito maiores do que esse, que foi lá em março de 2020, quando foi o fundo do mercado, aliás, quando foi aquele fundo que aconteceu no mercado devido ao evento da pandemia. Depois desse pico, nós tivemos o pico de 17 de maio de 2021, depois nós tivemos um outro grande pico lá em junho de 2022, que foi considerado fundo do mercado, depois nós tivemos um outro pico em novembro de 2022, quando foi considerado o pivô de alta do mercado, e aí nós tivemos depois um outro pico em agosto de 2024, que foi lá o evento do Japão, e agora recentemente tivemos um pico parecido com o pico de 2024, na volatilidade dos 7 dias do Bitcoin. Então, nos últimos 2 anos,
desde 2024 nós não tínhamos um pico tão grande na volatilidade de 7 dias do Bitcoin, e aconteceu agora no mês de fevereiro, certo? A volatilidade histórica do BTC também subiu bastante, né? A gente acompanha sempre essas métricas. O platô dessas métricas da volatilidade histórica do Bitcoin estão aqui na região dos 27,85%, tá? E recentemente, né, a gente está fazendo, inclusive hoje, nessa semana, perdão, a gente está fazendo 23,66%. Já tivemos pontos bem mais altos? Sim, março de 2025, lá agosto e setembro de 2024, 18 de março de 2024, lá em março de 2023. Então, sempre nessas regiões aí, próximas do 27. A gente está aí em 23, tá? A volatilidade histórica do BTC. Lembrando que ela já foi muito mais alta do que isso. Lá atrás, né, em 2020, nós chegamos a 171 pontos. E agora a gente está aqui dentro de uma zona de 23%. Quando eu vejo os analistas de ciclo falando que o Bitcoin está exatamente igual aos ciclos anteriores, eu olho para esses gráficos aqui e eu fico me perguntando o que é que eu estou enxergando, né? Eu devo estar com algum problema de vista ou com algum problema cognitivo, porque eu não consigo enxergar a mesma coisa, né? Não sei se pode ser, talvez, uma leitura equivocada da minha parte, mas eu não vejo esse ciclo exatamente igual em poucos aspectos de ciclos anteriores, principalmente em relação à volatilidade do Bitcoin. A volatilidade histórica do Bitcoin está gritantemente diferente desde agosto de 2022, que o Bitcoin não teve tão grandes picos de volatilidade como aconteceram, por exemplo, desde 2016, né? 2015, 16, 17, 18, 19, quando a volatilidade do Bitcoin tinha uma expressividade muito grande. Só para vocês terem uma ideia, ele sai da mínima de 14 e vai para a máxima de 192, ou seja, 1.183% de diferença na volatilidade histórica. No cenário que o Bitcoin está agora, vamos pegar da base até o topo, dá apenas 200% de volatilidade. Então, tem alguma coisa diferente aí. Mas o tempo vai dizer o que é, e o tempo é senhor de todas as coisas, e tudo vem à tona, e eu acho isso maravilhoso. Descendo para o preço, né? O que o preço está dizendo para a gente? O preço está aí brigando na estrutura de suporte, mais uma vez dentro da casa dos 68 mil pontos. A gente teve um movimento nas últimas horas e nos últimos dias de busca da região dos 70 mil dólares, mas mais uma vez fomos rejeitados nessa zona aqui dos 72 mil dólares. Ela se confirmou como uma estrutura de resistência e estamos de volta a uma zona de acumulação ou uma possível bandeira de baixa, tá? A gente está aí acompanhando essa movimentação. No curtíssimo prazo a gente tem um canal entre 65.200 e 72.300. Temos, por enquanto, uma LTAzinha que está aí sendo testada. Se ela for perdida, provavelmente o preço vai descer para os 65 e pode descer novamente lá para os 59, 60. Então, por isso que muita gente considera isso aqui ainda uma bandeira de baixa, tá? Do jeito que isso aqui foi também uma bandeira de baixa. A gente teve uma pernada e a continuidade dela. Então, seria mais ou menos, a gente teria aqui mais ou menos uma possível ABC, tá? Será? Será que é ABC? E aí a gente começaria uma 1, 2, 3, 4, 5? Talvez, né? A gente está de olho nisso e a gente tem que ter paciência. Tudo indica que isso aqui pode ser uma ABC, tá? Pode ser. Começou aqui A, B, C, tá? E aí ela faria 1, 2, 3, 4, 5. E aí ela se decidiria se iria novamente fazer uma ABC para continuar subindo ou se ela reverteria novamente mais uma onda 1, 2, 3, 4, 5 para baixo. E aí aumentaria o espectro da queda, podendo trazer o Bitcoin lá para os 50 mil dólares. Então, esses são os cenários que a gente está tendo nesse momento no preço do Bitcoin, principalmente olhando para as estruturas gráficas. Professor, e aí qual seria as perspectivas, né? Para os mais bearish, a gente tem aqui a projeção dessa queda, tem gente fazendo essa conta por aí, o Bitcoin cairia para casa dos 35 a 37 mil dólares. Tá? Essa aí seria a projeção dessa queda. Seria uma queda aí bem forte para o BTC. Quais seriam as projeções, né? A gente teria aqui desse pico local rejeitado até o fundo, puxando na retração, caso ele não consiga voltar acima dos 72, para ele cair até os 30, ele teria que cair 100%. Então, seria exatamente a projeção dessa barra anterior, né? Já alguns acreditam que o cenário mais plausível é ele descer entre 50% e 61% de FIBO, que estaria dentro das projeções que eu venho fazendo nos últimos dias, 53 a 49 mil dólares, tá? Professor, mas e aí? O que o senhor acha? Eu acho que é isso, eu não tenho como falar mais nada além disso, tá? Por várias questões, né? Quando a gente olha para as estruturas abaixo, eu já tive algum sinal de exaustão aqui, por exemplo, no MACD, trazendo para o diário, começou a diminuir aqui a pressão de queda,
o MACD cruzou para cima, a gente abriu as primeiras barras verdes, tá? É esse movimento que o Bitcoin vem fazendo. No semanal teve alguma mudança? Ainda não. Então, como o semanal ainda não teve, a gente está esperando que essas mudanças aqui do diário, elas avancem para que a gente possa olhar num cenário um pouco mais prático, qual o movimento que o Bitcoin pode fazer para mais de um mês, 2 meses, 3 meses. Perceba, gente, que a reversão ela começa gradativa, tá? Aqui, ó, ela começou gradativamente no mês de novembro e ela foi avançando, fez um pivô, o mercado abriu estruturas negativas depois, para depois ela trazer para uma estrutura mais forte lá em janeiro de 2026, quando o Bitcoin bateu o topo, né? Ali, naquele movimento de exaustão do MACD, e daí lá para cá houve um cruzamento descendente e o preço começou a desandar. Lembrando sempre que o MACD ele é um indicador de momentum, e todo indicador de momentum ele não se antecipa ao preço, ele é atrasado à reação do preço. Então, primeiro o preço faz, para depois o indicador de momento reagir. Então, olhando para esse cenário do diário, a gente tem um cruzamento ascendente? Temos. Começamos a montar barras verdes? Começamos. Mas será que isso aqui vai produzir um movimento parecido com o que aconteceu aqui atrás, em dezembro de 2025? E para a gente entender um pouco melhor, né? Dezembro de 2025, o preço ficou lateral. Ele até chegou a cair. Então, se a gente vem aqui para o gráfico, ó, você percebe que houve um início de reação lá em novembro, o preço cruzou para cima, a gente até tentou reagir, mas não teve avanço, e aí depois que não teve o avanço, o preço cruza para baixo, e aí vem o mercado inteiro para baixo, a gente observa exatamente aqui, ó. A gente observa exatamente aqui essa movimentação. Então não é o fato de abrir isso aqui que diz pra gente que já iniciou uma reversão, muito pelo contrário. O que a gente precisa ver são sinais mais claros, e percebam, tá? Que o topo do mercado aqui em 2024 foi o maior pico do MACD foi aqui, em novembro de 2024. De lá para cá, o MACD só fez topos descendentes. E agora, o fundo mais profundo que a gente teve no diário foi exatamente nesse ponto que a gente tá agora. A gente fez aí dois fundos nos mesmos níveis. Esse aqui de novembro de 2025 foi um pouquinho mais baixo do que esse que a gente teve agora recentemente. Um pouquinho, praticamente iguais aí os dois, mas esse foi um pouquinho mais abaixo. Coincidentemente, um ano depois do pico máximo de 2024, um ano depois a gente teve um pico mínimo confirmado agora em fevereiro de 2026. Será que iniciamos agora o processo de recuperação? Não sabemos. A última vez que a gente rompeu e avançou de verdade foi aqui em março de 25, quando o preço fez um pivô abaixo, as médias lentas e rápidas se cruzaram positivamente, o MACD foi avançando, fez um pivô, avançou, rompeu e marcou a máxima de 2025, que é, tecnicamente, o nosso alvo, né? Seria lá nos 4.298, mas observe como a gente está longe disso. De lá para cá, a gente desenvolveu uma LTB no MACD. Então, a gente precisa romper toda essa estrutura para poder voltar a ter algum sinal de luz para frente. E no semanal, a gente aprofundou muito o semanal, tá? Isso aqui me deixa um pouco mais confiante de que esse movimento que a gente teve foi um fundo. A gente aprofundou muito o MACD no semanal, tá? Nem em 2022 a gente chegou a um fundo tão profundo quanto esse do MACD semanal dessa vez. Gente, alguma coisa muito diferente aconteceu com o Bitcoin. Alguma coisa fora do normal está acontecendo com o Bitcoin. Essa que é a grande verdade. Nem quando nós tivemos a pancada do Covid, pela terceira vez na história do Bitcoin, vou mostrar para vocês daqui a pouco, o Bitcoin ficou negativo na sua correlação, em 3% negativo. Foram pouquíssimas vezes na história que isso aconteceu. E dessa vez aconteceu. Então temos algo que ainda não sabemos o que está acontecendo com o Bitcoin. Essa que é a grande verdade. Por que nós não sabemos? Porque o ciclo não é igual. O ciclo não é igual porque nós temos uma pressão brutal, gigantesca, de grandes institucionais que compraram bilhões e bilhões e bilhões de dólares em ETF. O varejo está do outro lado da rua em relação ao Bitcoin e ao mercado cripto. Uma prova do que eu estou falando não é loucura nem vozes da minha cabeça, é o fato de a gente ter aqui no preço a resposta, principalmente quando a gente olha para cá. Isso aqui eu já falei dezenas de vezes, mas é necessário repetir isso fortemente. Se você pega a dominância das altcoins, cara, elas estão em bear market desde 2022. E lembrem-se, eu tenho vídeos gravados no YouTube, lives gravadas no YouTube falando sobre isso. Eu hoje estou mais aberto. Lógico que seria uma insanidade da minha parte achar que isso vai acontecer hoje, amanhã, daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, daqui a um mês. Eu teria que ser internado se eu chegasse a afirmar isso. Mas do ponto de vista técnico, do ponto de vista de dominância, do ponto de vista de drawdown, de perda,
a gente tem as altcoins em um padrão de queda tão profundo que é muito mais fácil hoje, tecnicamente, as altcoins explodirem de preço do que as top 10 do mercado, porque elas ainda não caíram aquilo que as outras altcoins caíram. Então, olhando para o cenário de altcoins de baixa capitalização, tirando as top 10, elas estão em bear market profundo desde 2022. Ou seja, esse mercado, ou ele mudou completamente, ou ele está se acabando. Não tem outra explicação para dar para vocês. Eu sou muito franco em dizer isso. Ou o mercado de criptomoedas mudou drasticamente, que é o que eu acredito, ou ele está colapsando e ele vai acabar de uma maneira e vai ser, de fato, a maior pirâmide da história do planeta Terra nos últimos 15 anos. Se essa segunda opção for a verdadeira, não faz sentido nenhum a gente ter altcoins na carteira. Porque você pega o pico de 2022 e olha para onde ela está agora, mesmo pegando o pavio gigantesco da queda de outubro, nós temos ainda, né, essa possibilidade ainda de descer para 4%, 4,8%, 4,9%. Elas estão dentro de uma estrutura, primeiro momento agora rompendo uma LTB que começou lá em dezembro de 2024, elas estão rompendo essa estrutura gigantesca aqui de mais de 1 ano e meio, praticamente 1 ano e meio, né, 1 ano e 3 meses mais ou menos, e se elas continuarem avançando, e a gente vê isso olhando inclusive para a dominância da Others 3, se elas continuarem avançando nessa estrutura, a gente pode ter uma rotação de capital para ativos que estão tão baratos que o mercado entende que em alguns cenários, alguns ativos, eu não sei quais são, mas alguns ativos poderão performar melhor do que as top 10 e melhor até do que o próprio Bitcoin nos próximos meses. E isso é algo que a gente tem que ficar de olho. Por quê? Porque a dominância do Bitcoin no bear market, ela sobe. Historicamente, senhores, a dominância do Bitcoin em bear market, ela aumenta. Então, vamos lá. Vamos entender, né, o que está acontecendo. Vamos entender aqui os picos de dominância, tá? O topo do Bitcoin, olha como a dominância do Bitcoin, ela trabalha de forma, às vezes, inversa. Quando eu coloco aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar o preço do Bitcoin junto aqui da dominância, para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero mostrar aqui. Olha que interessante, ó. Essa linha azul é o preço, tá? É o preço do Bitcoin. E esse gráfico que tá aqui é a dominância. Quando a dominância do Bitcoin tá caindo, o preço tá subindo. Normalmente, a gente tem uma correlação, ó. Perceba. Aqui, ó, a dominância começa a subir, o preço começa a cair. Aí ela sobe de novo, o preço aqui começou a sinalizar uma queda. Mas o preço ficou meio que estabilizado dentro dessa deriva. Aqui ela chega numa mínima dos 57 e sobe. O preço começa a subir também forte a partir da mínima. Ó, o preço começa a subir até chegar nesse ponto. Depois a dominância começa a cair muito forte. O preço dá sinais de exaustão. Aqui foi o primeiro topo do Bitcoin em 2021. E aí a gente começa a ter queda muito forte na dominância. E, coincidentemente, queda muito forte no preço. Depois, a dominância estabiliza, o preço estabiliza, forma um fundo. E aí o preço começa a subir de novo e a dominância estabiliza. Então, em cenários de bear market profundo, o preço cai e a dominância cai, depois ela estabiliza e começa a subir. Então o que a gente tá vendo agora? O que a gente tá vendo agora, tá? O preço despencou fortemente e a dominância estabilizou praticamente dentro de uma estrutura aqui, ó. Desde setembro de 2025, que a gente tem, ó, olha isso. A gente tem a dominância do Bitcoin dentro de um range de estabilidade. Isso aqui tem me chamado bastante a atenção. Bastante atenção. A dominância do Bitcoin, ela se segurou em 58. Então eu tenho aqui uma mínima em 57,12 e uma máxima. Vamos pegar aqui um pico em 63, mais o pico menor 61 e numa média 60. Desde 11 de agosto. Então eu tenho aqui 11 de agosto de 2025 até agora, eu tenho 89 dias, 27 barras semanais. 89 dias da dominância do Bitcoin de lado. Isso aqui, gente, não é normal. Ah, mas já teve outros momentos. Algumas poucas vezes. Aqui ela ficou de lado de 25 de novembro até 13 de janeiro, foram 49 dias. Teve outras vezes aqui embaixo que ela também ficou de lado, 154 dias. Aqui foi um pouco mais, mas eu tô pegando aqui já o rompimento. É um pouquinho mais para cá, 133 dias. E aqui já foi fundo. Perceba que aqui é uma zona de fundo, tá? Então aqui a gente tem uma grande estrutura da dominância, que ela é bem grande, mas ela marca fundo. Então seria daqui 10 de maio de 2021 até o rompimento, né? Aqui praticamente seriam 783 dias, 2 anos praticamente, né? Um pouco mais de 2 anos aí. Então seria a formação de fundo do Bitcoin. Ele bateu aqui em maio de 21 e aí ele ficou... Isso aqui é a dominância, tá, gente? Não é preço, eu tô falando dominância. Aí ele teve uma recuperação, a dominância ficou de lado, com muita volatilidade, e o preço oscilou lá em cima, voltou, foi lá embaixo, fez fundo, pivotou e explodiu. Tudo isso dentro desses contextos aí que a gente tá observando. Mas que interessante que agora eu nem tenho volatilidade na dominância, a dominância tá praticamente parada,
e o preço desabou. Então eu tenho aqui uma volatilidade de 6%. 6%. Enquanto aqui atrás eu tive uma volatilidade da dominância de 24%. Ou seja, meus amigos, tem alguma coisa diferente acontecendo com o Bitcoin. O tempo vai dizer o que é, e talvez não tenha sido nada do que foi dito recentemente tenha sido a motivação de queda do Bitcoin. Repito, o mercado de criptomoedas mudou para sempre, que é o que eu acredito, desde outubro de 2023, inclusive ciclo e tudo mais, ou o mercado está morrendo. E aí, meus amigos, se o mercado estiver morrendo, a gente vai saber daqui a uns meses, tá? Porque, historicamente, isso aqui não se sustenta. Essa lateralidade de quase 200 dias na dominância, sem ela buscar uma direção, isso raramente aconteceu na história do Bitcoin. Eu diria eu que em pouquíssimos, mas pouquíssimos casos, a gente chegou a ver isso aqui. Por outro lado, a nossa amiga, a dominância do Ethereum, em relação ao preço do Bitcoin, ela está mais correlacionada. E aí você percebe que conforme o preço do Bitcoin, conforme o preço do Ethereum sobe, deixa eu só ver aqui quem é Ethereum, quem é Bitcoin. Bitcoin é a linha azul, exato. Conforme a dominância do Ethereum sobe, ela sobe junto do preço do Bitcoin. Conforme o preço do Bitcoin chega num platô, né, numa zona de topo, a dominância do Ethereum começa a derreter. E aí ela faz um pivô de baixa, o Bitcoin fez um pivô de baixa e caiu. E aí a dominância do Ethereum está seguindo o fluxo natural. Mas olhando para o Bitcoin, perceba como o Bitcoin está se tornando bastante resiliente nessa questão da dominância. Então, até ele perder os 57%, para mim, ele está se estruturando, ele está se estabelecendo e se mantendo como um refúgio para o restante do mercado. E observe, tem uma grana que está rotacionando para o Bitcoin. Ora, essa grana vem, vira dólar. Ora, essa grana vem, vira Bitcoin. E é isso, na minha leitura, que está causando esse equilíbrio na dominância do Bitcoin. As pessoas não estão colocando dinheiro no Ethereum. Você vê pela dominância do Ethereum, está caindo forte. Elas estão colocando grana nas altcoins de baixa capitalização, mas com cautela. Elas estão meio preocupadas. E aí você percebe, por exemplo, olhando para as grandes, né? Solana só perdeu dominância, tá? Só perdeu dominância. XRP também perdeu bastante dominância. Desde o dia 6 de outubro que XRP está tentando manter esse suporte dos 3,67, mas tem perdido bastante dominância. Aí você pega BNB, também perdeu dominância, seguindo o fluxo do Bitcoin. Olha a linha de preço do Bitcoin, pivô de baixa, e olha como o ativo está se comportando em relação à dominância, ao preço do Bitcoin. A Link, mesma coisa, a Link derreteu junto do preço do Bitcoin. Conforme o preço foi derretendo, a Link foi derretendo junto. Você pega Aave também, seguindo o mesmo padrão de queda do preço do Bitcoin. Você pega Injective, que derreteu, virou farofa. É um dos ativos mais baratos que a gente tem no mercado hoje. Você pega o próprio Pendle, também derreteu junto do preço do Bitcoin, a dominância do ativo. Você vê a ADA Cardano também seguindo o mesmo fluxo de derretimento. Você vê Lido também seguindo o mesmo fluxo de derretimento. Sui, mesma coisa. Então, Uniswap, mesma coisa. Ondo, mesma coisa. Então, se eu pegasse aqui praticamente todas as moedas, tá? A gente iria ver esse padrão se repetindo. Quais moedas poderão nos dar algum resultado interessante em relação ao Bitcoin no curto prazo, meus amigos? Até agora, eu não tenho conseguido enxergar, a não ser ativos de baixíssima capitalização. E aí vocês já sabem, são riscos extremos para quem quer se posicionar nesses ativos. Esse cenário é um cenário que me chama bastante atenção, é um cenário que me questiona se quem está fazendo a leitura de bear market está fazendo uma leitura correta e até onde isso pode ir. Lógico que nós temos fatores importantíssimos aqui que devem pressionar a gente. Olhe como o Nasdaq está cara em relação ao Bitcoin. Perceba, gente, perceba como o Nasdaq está caro. E como aqui nós temos dois cenários, um catastrófico para o Bitcoin e outro que pode reverter o jogo para o Bitcoin. O primeiro cenário, catastrófico, eu já falei no começo da live. Nasdaq derrete mais 10, 20, 30%, o Bitcoin cai para 37 mil dólares e aí só Deus sabe. Catastrófico. Para as altcoins nem se fala, a gente está falando de Solana a 20 dólares ou menos. A gente está falando de XRP caindo para 15 centavos ou menos. A gente tá falando de Ethereum caindo para abaixo de 1.000 dólares ou menos, tá? Se o Bitcoin descer para 37 mil dólares. É um cenário catastrófico para o mercado para os próximos meses. É catastrófico, eu não vou negar para vocês. Não tô fazendo medo, não tô fazendo pânico. Estou jogando jogo limpo e verdadeiro com vocês, aquilo que eu tô vendo no mercado. Para quem entende isso como oportunidade de mercado, isso é maravilhoso. Você vai comprar Bitcoin a 30 mil dólares, ele vai voltar para 100 mil, porque vai voltar para 126, porque vai voltar. Essa é a expectativa que a gente tem até aqui. Se o mercado não morrer, né? Porque aí só Deus e o Espírito Santo de Deus sabe do que é isso, eu não sei, né? Mas eu já vi a morte do Bitcoin 711 vezes, já li sobre isso, 711 vezes falaram que o Bitcoin ia morrer, até agora ele tá aí. O Bitcoin suportou pandemia, suportou guerra, suportou colapso, suportou um monte de coisa, tá aí. Hoje a gente tem uma estrutura brutal de dinheiro envolvendo ETFs, empresas, governos, países.
Mas, por outro lado, temos também um cenário desafiador, que é exatamente essa correlação entre Bitcoin e o mercado de tecnologia. O preço do Bitcoin já derreteu, isso é inegável, mas a Nasdaq ainda não. Essa é a grande dúvida. Nasdaq pode derreter, professor? Pode. E se ela derreter, vai trazer o Bitcoin junto? Vai. Vai trazer com força. Aí, olhando para o Russell ainda não derreteu. Mas que loucura é essa? O que está acontecendo, então, com o mercado cripto? Se o Russell representa as 2.000 pequenas e médias empresas dos Estados Unidos e ele representa o risco, ele continua batendo estrutura de topo e o Bitcoin já está de graça praticamente, o que aconteceu com o mercado cripto? Por que o Bitcoin fez o que fez? Não é apenas a definição simples, pura, paupérrima de que, é porque é bear market. Não é somente isso, senhores. Não é. Ou nós estamos diante de uma verdadeira catástrofe no mercado de criptomoedas, ou o Bitcoin vai nos dar uma das maiores, gigantescas e mais brutais oportunidades dos últimos 15 anos da sua história. Porque o mercado americano está caro e Bitcoin e criptomoedas estão de graça. Temos uma explicação para isso? Temos uma possível explicação para isso. Qual é essa explicação, professor? É exatamente a correlação entre a macroeconomia e o Bitcoin. Essa correlação ela tem judiado do BTC de maneira brutal. Por exemplo, hoje o BTC tem uma correlação de 0,77. Isso não é bom para o Bitica, tá? Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês entenderem. A relação entre o Bitcoin e o S&P 500, conhecida como correlação, varia de acordo com o sentimento geral do mercado. Ao longo de 2025, um padrão emergiu no qual o preço do Bitcoin apresenta alta correlação com ativos de risco, como os presentes no S&P e no Nasdaq Composite, quando prevalece um sentimento de aversão ao risco. Por exemplo, em abril de 2025, após o anúncio das tarifas do presidente Trump, a correlação entre o Bitcoin e o S&P 500 e o Nasdaq atingiu 0,73, 0,76. Com a persistência da incerteza geopolítica no Oriente Médio ao longo de maio e junho de 2025, a correlação do Bitcoin com o S&P e Nasdaq ficou em torno de 0,90. E na queda das criptomoedas em 10 de outubro, que resultou em liquidações superiores a 19 bilhões, mas na verdade foram mais de 26 bilhões de dólares, a correlação entre Bitcoin, S&P 500 e Nasdaq atingiu 0,77% em ambos os casos. Gente do céu. Isso aqui é cruel, ó. Vou mostrar para vocês aqui um gráfico. Essa aqui é a correlação do BTC com os mercados, tá? Então aqui, ó, hoje o S&P com o Bitcoin 0,33. Por quê? Porque o Bitcoin derreteu e o S&P está em estrutura de topo. Com o ouro, nós estamos negativos em 0,47. Ou seja, o ouro deu de lavada no Bitcoin. Ele chibateou o Bitcoin. Deu na cara do Bitcoin. Os defensores maximalistas do Bitcoin estão passando vergonha, é melhor ficar calado. A coisa tá feia. E em relação à Nasdaq, nós estamos de novo 0,76. Só que Nasdaq tá corrigindo, e o Bitcoin também. Por isso que a gente tá 0,76. A minha dúvida e a minha preocupação agora é, se Nasdaq derreter, vamos derreter juntos? Mais ainda? Ou já derretemos o suficiente? E aí entra a segunda tese, que é capital daqui, saindo daqui e entrando aqui para fazer isso aqui. Será que vai haver um cruzamento de capitais aí, de movimento de preço, Nasdaq trocando com o próprio Bitcoin? Isso é uma dúvida que a gente, por enquanto, não vai ter como responder. Por quê? Porque isso aqui é uma grande incógnita, senhores. É uma grande incógnita. E ela é perigosa pra gente. Por outro lado, por que ela é tão perigosa? Porque nós temos aqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês entenderem uma coisa importante. Nós temos aqui uma outra cara dessa tese que assusta o mercado e que fez com que muita gente despejasse o Bitcoin, que é a correlação do Bitcoin com o setor de ações de software. E esse setor de software ele está sendo dizimado pela inteligência artificial. Essa semana eu gravei um vídeo, eu não sei se todos viram, mas essa semana eu gravei um vídeo, que foi esse aqui, ó. Eu vou ver se dá para todo mundo assistir esse vídeo agora. Esse vídeo Entre 6 e 12 meses, a inteligência artificial será capaz de fazer tudo que você faz. Meus amigos, a inteligência artificial não veio para brincadeira. E sendo bem sincero, isso já não surpreende mais ninguém. Com certeza você já ouviu falar do Claude, a inteligência artificial que é concorrente do ChatGPT. O criador dela, o Dario Amodei, que é fundador e CEO da Anthropic, ele soltou uma verdadeira bomba durante o Fórum Econômico Mundial. O que ele disse deixou muita gente em choque. Segundo o Amodei, daqui a 6 a 12 meses, isso mesmo que você está ouvindo, daqui a 6 a 12 meses, a inteligência artificial será capaz de fazer 100% do trabalho
trabalho que um engenheiro de software faz hoje. Jesus, você tá pensando que o negócio é brincadeira? Para você entender o que isso significa na prática, hoje, os próprios engenheiros da Anthropic já não escrevem mais um código do zero. A inteligência artificial escreve tudo e o humano apenas revisa, ajusta e edita. Ou seja, o programador está deixando de ser o criador para virar agora um simples editor. Segundo essa lógica, a inteligência artificial está chegando num ponto em que ela mesma cria. E segundo o próprio Amodei, isso é só o começo. Ele publicou um estudo chamado A Adolescência da Tecnologia, onde afirma que a humanidade está prestes a ganhar um poder de criação quase inimaginável e que, na visão dele, não temos mais maturidade para lidar com isso. Você concorda com essa visão do Amodei? Coloca aí nos comentários e fala pra mim a tua opinião. Isso não é apenas uma opinião isolada. E aí agora o bicho pega, porque o Elon Musk já falou várias vezes sobre esse impacto na vida da humanidade. Em um podcast recente, ele afirmou que os robôs vão fazer literalmente tudo. As fábricas serão operadas por robôs, no Japão, em vários países isso já acontece. Os data centers serão construídos por robôs e as primeiras profissões a desaparecerem quais serão? As digitais. Segundo Musk, até existirem robôs humanoides em produção de escala, qualquer trabalho que envolva teclado, mouse ou informação já pode ser feito pela inteligência artificial. Inclusive, recentemente ele trocou, ou está trocando, a produção inteira de 2 fábricas da Tesla para produzirem o seu robô humanoide, o Optimus. A previsão é que a produção do Optimus chegue a 1 milhão de unidades por ano. E pensando bem, vai chegar um ponto em que empresas que usam inteligência artificial vão competir com empresas que usam menos a inteligência artificial. E essa disputa vai forçar todo o mercado a adotar a inteligência artificial inevitavelmente. Porque, no fim das contas, quem usa a inteligência artificial tem um custo muito menor e muito mais eficiente e escala o seu negócio, o seu serviço muito mais rápido. Quem não usar simplesmente vai ficar para trás. Agora eu quero ouvir vocês, os trabalhadores do meio digital, programadores, empreendedores, criadores. Vocês acham que tudo isso aqui é exagero ou realmente existe uma ameaça ao trabalho a partir de agora até o prazo de 12 meses? Deixa nos comentários. Entre 6... Então esse foi o vídeo que eu gravei essa semana e corrobora exatamente com isso aqui, tá? Corrobora exatamente com isso aqui que a gente está vendo. Existe hoje uma correlação muito ruim do Bitcoin com o setor de ações de software. Esse setor de software está sendo esmagado pela inteligência artificial. Por quê? Porque eles estão dizendo que o Bitcoin não passa de apenas mais um software de código aberto e que poderá sofrer os impactos da IA também de forma brutal. O que está acontecendo com isso? O que está acontecendo com isso, meus amigos, é que essa correlação do Bitcoin, segundo a empresa Bytree Research, que foi publicado aqui pelo CoinDesk, segundo ela, ele tem sido tratado como apenas um software de código aberto, portanto, talvez não esteja imune aos problemas de IA que afetam as ações de tecnologia. E olha o índice. Esse aqui é o índice dessas ações, que é um ETF americano, o IVG. Ele está aqui em amarelo e olha o preço do Bitcoin em azul. É coincidência? De jeito nenhum, senhores. De jeito nenhum, papai, é coincidência. O negócio está ficando estranho. Por isso que eu estou falando para vocês. Ou o mercado mudou completamente, fiquem à vontade para seguir o que vocês quiserem seguir. Mas eu vejo dessa maneira. Nós estamos sendo tratados de maneira diferente pelo mercado. E o que o mercado fez com as ações de tecnologia? Jogou para baixo. Jogou para baixo. E aí, ó, a relação entre o Bitcoin... Olha a matéria inteira aqui para vocês entenderem. O Bitcoin está cada vez mais se comportando como uma ação de software, com sua última correção ocorrendo paralelamente à venda generalizada no setor de software. Ah, foi bear market do Bitcoin, foi? A relação entre o Bitcoin e as ações de software se fortaleceu significativamente. Com base em uma média móvel de 30 dias, a correlação do Bitcoin com o ETF iShares Fund Tech Software, o IGV, que eu acabei de mostrar para vocês, está em um alto nível de 0,73, de acordo com a Bytree. O IGV está em queda de cerca de 20% no ano até o momento, enquanto o Bitcoin caiu 16% agora nas últimas semanas, né? E ele caiu muito mais do que isso, tá? E olha o que tem dentro, olha o que tem dentro do IGV. O IGV tem um peso significativo em nomes de software e serviços como Microsoft, Oracle, Salesforce, Intuit e Adobe. Embora o setor de tecnologia pareça relativamente resiliente no nível geral, o Nasdaq 100, que é o índice que a gente está acompanhando, que é seguido pelo ETF QQQ, está apenas cerca de 4% abaixo de sua máxima histórica, ou seja, em zona de topo. As ações de software absorveram a maior parte da pressão de venda e o Bitcoin está cada vez mais negociando em linha com esse segmento mais fraco do mercado em vez do índice mais amplo. Ou seja, o Bitcoin está se aproximando das ações de tecnologia e se afastando do resto. Se aproximando das ações de software e se afastando do restante. E o que tem dentro desse ETF, professor? Dentro desse ETF, a gente tem Microsoft, Oracle, Palantir, Salesforce, Palo Alto, Adobe, Intuit, CrowdStrike, Applevision e ServiceNow. Essas empresas são empresas de data centers, que eu falei lá no meu vídeo curto que eu gravei essa semana, empresas de software, que agora a IA está resolvendo. Antigamente a empresa pagava milhares de dólares por ano numa licença de software. Aí agora a IA vai lá e constrói o próprio software que a empresa precisa. Para que ela vai manter
essa conta? Para que ela vai manter essa estrutura? A gente viu, inclusive, olhando para esse cenário, olha a Microsoft aqui, o quanto essa moça tomou no meio da cabeça nesses últimos dias. Olha como se parece Bitcoin e Microsoft. É coincidência, senhores? Não, não é coincidência, tá? Olha a Meta, também bastante enfraquecida, e várias outras que a gente tem observado no mercado. Então, é importante tomar decisões baseado em informações, não ideias tiradas do orifício rugoso. Ideias tiradas do orifício rugoso não servem de nada no mercado. E tem muita gente tratando o Bitcoin hoje como se fosse o mesmo Bitcoin de 2015, 2016, 2017. E não é, não é. Ah, professor, mas ele caiu logo depois do topo. Concordo com você, ele caiu depois do topo, ele teve comportamentos interessantes. Mas por que o Bitcoin caiu depois do topo? Vamos entender também isso aqui. O topo do Bitcoin foi nos 125 mil dólares. Nós tivemos, a partir disso, uma realização de lucro brutal de dezenas e dezenas e dezenas de investidores, centenas, milhares de investidores que tinham comprado Bitcoin nessas zonas aqui para baixo. E a gente tem como dar uma olhada nisso, inclusive olhando para as métricas aqui, ó, de realização de lucro. Então, olhando para cá, e 12, sempre que o preço do Bitcoin vinha e tocava na região de euforia, aqui do NUP, né, do NUP, que é o Bitcoin, lucro, prejuízo líquido não realizado, eu traduzi para o português para ficar melhor para a galera aí, ele produzia quedas, produzia distribuições, tá? Então, o preço do Bitcoin, por exemplo, o preço do Bitcoin chegou a tocar aqui na região máxima dos 29 dólares, o NUP bateu 86%. O que aconteceu? Uma distribuição muito grande e o preço caiu, tá? Depois o preço subiu de novo, subiu, tocou na zona de esperança, levou o NUP para 78%, queda de novo. Depois o preço voltou a subir. Mais uma vez, o preço toca nos 12.700 dólares, que foi ali pertinho do evento da pandemia, e o NUP bateu a máxima de mais de 80, 78, 79% de euforia aqui no gráfico do NUP. Logicamente, tivemos o despejo lá do Covidão, o preço voltou a subir de novo, tocamos aqui bem próximo dos 70%, e de novo tivemos realização de lucro. Mais uma vez, o segundo topo toca na zona do NUP ali 65, 66, e de novo nós temos uma grande realização de lucro. O que aconteceu agora? O preço vem e entra definitivamente nessa zona de euforia, né? Bateu aqui entre 60, 55 e 65. Qual foi a máxima aqui? Deixa eu pegar aqui a máxima 63,57. E aí o preço começou a cair, a euforia do NUP chegou lá em cima, o preço bateu os 100 e tantos mil dólares, 120 e tantos mil dólares, e o NUP derreteu após chegar nessa região. Então, historicamente, isso aqui se repetiu aos movimentos anteriores do preço. Muita gente acompanha esses índices. Então, você imagina quem comprou Bitcoin por aqui, né? Deixa eu até mudar para preto para ficar melhor de vocês enxergarem. Quem comprou Bitcoin por aqui? Quem comprou Bitcoin aqui? Quem comprou Bitcoin aqui? Quem comprou Bitcoin aqui? Nessas zonas aqui para baixo, fundo. Cara, digamos que o cara pegou a 15, a 20, a 30, a 40, a 50. O cara viu o patrimônio dobrar, bateu 126. Então, isso aqui foi uma grande realização de lucro. O primeiro fator, realização de lucro brutal no Bitcoin normal. Isso aqui é normal. Normal. Esse cenário dessa realização de lucro, ele foi agravado drasticamente, e aqui é onde entra os outros fatores, né? O cenário foi agravado drasticamente porque nós tivemos alguns fatores externos que empurraram o Bitcoin ladeira abaixo. Primeiro, realização de lucro. Normal. Segundo, mudança nas regras da Basileia 3. Até então, o Bitcoin precisava, para os bancos, manter Bitcoin em tesouraria 0,2, 0,6 centavos. Agora, com as regras da nova Basileia, a Basileia 3, cada banco precisa ter, para cada $1 em Bitcoin, ele tem que ter, para cada $1 que ele tem investido, ele tem que ter um Bitcoin armazenado. Então fica muito caro isso ficar parado lá na tesouraria do banco. Então o que os bancos fizeram? Bora vender, negado. Bora botar para frente. Dinheiro parado não faz sentido pra gente. Segundo, BlackRock, puxando os ETFs, eles chegaram a ter, deixa eu ver se eu acho aqui o gráfico, o ETF hoje da BlackRock, ele tá com 57 bilhões, mas ele chegou a ter 94 bilhões. Então ele vendeu uma boa parte do que foi comprado, mas ainda tem 57 bilhões de dólares, tá?
Nesse momento, eles têm 57. A Fidelity tem 14, a GBTC tem 12, a Bitwise tem 5, a ARK Invest tem 5, a BTC aqui, quem é, meu Deus do céu? Não sei quem é essa aqui, não. Essa aqui tem 1,39, essa aqui tem 3,5, e aí vai. Mas o que me chama a atenção aqui é BlackRock. BlackRock chegou a ter 94 bilhões de dólares investidos e tem 57. Vamos colocar aí mais ou menos uns 30, 35% de venda do ETF da BlackRock. Esse aqui é as saídas, tá? As saídas. No último mês, nós tivemos, até o dia 13 de fevereiro, uma entrada líquida de 24 milhões. Aí no dia 12, uma saída líquida de 410 milhões. No dia 11, uma saída de 283. No dia 10, uma entrada líquida de 166. No dia 9, 165. No dia 6, 371. E aí várias entradas, várias saídas. Nesse último mês de fevereiro e janeiro, do dia 14 de janeiro até agora, nós tivemos mais saídas do que entradas. Isso aqui tá muito claro, tá? Nos últimos 3 meses, também nós tivemos mais saídas do que entradas. Desde outubro que a gente está tendo saídas muito grandes. Nós chegamos a ter saídas de quase $1 bilhão em apenas um dia, como aconteceu lá no dia 20 de novembro, tá? Então teve muita saída, muita venda. De verdade, muita venda, tá? Mas nos últimos 12 meses, olha como é bastante equilibrado entradas e saídas. E tivemos muito mais entradas do que saídas nos últimos 12 meses. No período todo, claramente, a gente observa que tivemos muito mais entradas do que saídas dos ETFs. Então, no curtíssimo prazo, aqui em um mês, a coisa é feia, não é bonita. Não é bonita. Mas, por outro lado, um mercado que capitula da maneira como a gente está capitulando e perde 35% do ETF, é algo preocupante? Mas é algo para você arrancar os cabelos da cabeça? Na minha opinião, não, tá? Então, olhando para o cenário novamente aqui, principalmente para isso aqui, market cap, a gente entregou mais de 2 trilhões de dólares para o mercado, certo? Mais de 2 trilhões. Aonde eu acho que pode ser o nosso fundo, caso esse fundo dos 60 mil não se sustente. Muito franco com os senhores e as senhoras. Eu acho que o nosso fundo pode ser aqui, tá? Nessa base de 1,700. 1 trilhão 710 bilhões de dólares. Por que, professor, que você acha isso? Porque é a zona de controle do ciclo passado. Foi nessa estrutura de preço que o mercado se apoiou no repique, foi rejeitado aqui. Foi nessa estrutura de preço que o mercado se apoiou. Foi nessa estrutura de preço que o mercado se apoiou aqui. Foi nessa estrutura de preço que o mercado se apoiou aqui. Então, como é uma zona extremamente importante, caso esses 60 mil não nos garanta uma estrutura, a gente deve corrigir até isso aqui, tá? Então, nos traria uma perda de patrimônio do mercado, uma perda de captação de mercado na casa aí dos 26%. Mais ou menos o que eu acredito lá de queda no preço do Bitcoin. Se você pega aqui o preço que ele está hoje, para buscar uma estrutura lá embaixo, nos 49, 50 mil, seria mais ou menos isso aí, ó, 26 a 28% de queda no Bitica. Você multiplica isso aí, 50% de queda nas demais altcoins. Algumas, não sei se vão suportar essa pressão. Eu acredito, como eu estou dizendo para os senhores, eu acredito que Solana, se o Bitcoin descer para níveis de 50 mil dólares, Solana deve descer para níveis aqui na faixa dos 47, 40, 50 dólares, tá? Beleza? Eu vejo Solana descendo mais ou menos para aí. XRP, eu acredito que ela pode vir buscar esse POC aqui embaixo, tá? Dos 52 centavos. Então, ela voltaria para essa zona aqui do POC. Por quê? Porque ela veio muito próxima da zona de valor máximo. Dessa zona de controle gigantesca aqui, que começou lá em 2021 e progrediu até novembro de 2024. Então a gente tem essa base de preço até os 50 centavos. Na minha opinião, se o Bitcoin descer lá para casa dos 49, 50 mil, você vai comprar XRP em 50 centavos. A ADA Cardano já está numa estrutura de preço muito baixa, 28 centavos. Se ela perde essa base aqui dos 20 centavos, a ADA Cardano deve voltar para testar a base estrutural lá de 5 a 3 centavos. Seria catastrófico para a ADA Cardano. Link, se perder essa zona de controle, que aí eu acho que Link se segura bem, tá? Se perder essa zona de controle, Link é uma das que deve cair menos, cair para 5 dólares. Link deve cair para 5 dólares aí, caso o preço continue caindo. Caso a pressão seja muito grande, você vai comprar Link aí na casa de 4, 4,50, por aí, tá? Uniswap também já tá muito barato, mas pode cair muito mais, tá? Pode cair muito mais ainda se o Bitcoin derreter. Principalmente aqui, ó, para as bases estruturais de 23
de 36 centavos, 30 centavos, tá? A coisa é feia, gente. A coisa não é bonita, não, tá? Tô jogando um jogo limpo com vocês aqui. Porque muita gente fala em bear market, mas eles não trazem uma explicação para isso. Eu tô tentando arranjar uma explicação para vocês. O que nos trouxe até aqui? Eu não acho que isso seja bear market, porque bear market a gente já tá, principalmente nas altcoins, desde 2022. O Bitcoin passou por um despejo agora. E esse despejo, ele tem explicações técnicas. A primeira que eu mostrei para vocês foi o fato de o Bitcoin estar sendo cotado como uma ação de tecnologia, um código, e esse código pode ser diretamente impactado pelo desempenho das inteligências artificiais, por isso que o Bitcoin está se tornando barato agora, para depois voltar a subir. Essa é uma das explicações, para mim, mais objetivas. A segunda explicação para o despejo foi a questão da Basileia 3. Os bancos despejaram Bitcoin para poder depois equilibrar, talvez, com compras menores, com um preço menor. Terceiro, o pânico que foi gerado diante da questão da strategy, né, de um possível despejo do Saylor no mercado, mas segundo o Saylor, para ele ser liquidado ou para ele ter que tomar alguma atitude mais drástica, o preço do Bitcoin teria que cair abaixo de $8.000 e permanecer por vários meses e anos. Governos estão acumulando. A gente viu recentemente que o Butão vendeu uma parte dos seus Bitcoins, diminuiu inclusive a mineração, houve uma diminuição no hash rate do Bitcoin. Isso pode significar que máquinas foram desligadas para economizar o preço, né, do custo, que está bem acima do preço atual. $87.000 é o preço de mineração do bloco hoje, e o Bitcoin está cotado em 67. Então, são vários catalisadores. E o último e mais absurdo de todos é a questão do Epstein, que muita gente trouxe aí os e-mails, os arquivos. Teve aluno que mandou para mim dizendo: professor, isso aqui é histórico, pelo amor de Deus, veja isso, alerte o povo, isso é o fim do Bitcoin. Eu digo, amigo, nada do que está escrito aí nessa coisa sensacionalista prova que o Epstein foi o criador do Bitcoin. Talvez traga dúvidas se ele teve contato com os fundadores do Bitcoin, porque ele fala nos e-mails sobre fundadores, mas ele só começa a falar sobre Bitcoin 2 anos depois do lançamento do Bitcoin. Então, assim, são cenários que são amplos, mas que não nos provam de fato que nós estamos dentro de um bear market por causa de ciclo. Muito mais por fatores externos ao ciclo do que por causa de questões de ciclo. E aí as pessoas vão puxar múltiplo de Maia, vão puxar MRV, vão puxar short term holders, vão puxar isso, vão puxar aquilo, mas, por outro lado, tá? Por outro lado, deixa eu pegar aqui o que eu tinha separado aqui. Por outro lado, dados on-chain, a On-Chain Mind, que é uma plataforma aí que você pode contratar, caso você queira, ela trouxe pra gente essa semana que o Bitcoin atingiu um desvio negativo de -3, em torno de $60.000, e isso aqui foi a maior oscilação estatística da sua história. Nunca o BTC tinha chegado nisso. Uma queda acentuada adicional abaixo desse nível agora seria algo sem precedentes na história do Bitcoin. Quem está dizendo isso não sou eu. É o indicador dele chamado Z-Score. BTC Price Z-Score é um indicador pago. Você paga para ter acesso. O que isso quer dizer? Ele está dizendo aqui o seguinte, ó, que os fundos finais são construídos através de compressão irregular e contínua, não por quedas verticais. Então, logicamente, que isso aqui tudo pode não ter sido o fundo do Bitcoin. Como nós já estamos aqui tratando desse tema há vários dias consecutivos. Existe muito mais chance do Bitcoin descer para testar o fundo dos 60 mil ou até provocar um fundo mais profundo. Eu já provei isso tecnicamente para vocês em diversas lives que eu fiz, diversas falas, do que ele voltar a subir agora. Então, por causa disso, eu vou parar de comprar o Bitcoin? Na minha opinião, não. Mas aí você que sabe. Na minha opinião, você tem que comprar Bitcoin por várias razões. Inclusive, tecnicamente falando, isso aqui foi motivo de debate na última live que eu participei lá com o Chaka e os meninos lá do Papo Reto. Se a gente pega a VWAP semanal, ponderada, e coloca ela lá no fundo de 2022, a nossa região de confluência seria nos $43.000. Se a gente pega a zona de 50% desse movimento aqui do BTC, o alvo seria os $53.000. E um pouco mais abaixo, 618 Fibonacci seria nos $49.000. E o 786 de Fibonacci, que seria Golden Pocket plena, 42.680, corroborando com a VWAP semanal lá do fundo de 2022. Então, tecnicamente falando, senhores, na minha opinião, esse é o caminho do Bitcoin. Eu trouxe para os senhores aqui a minha análise, o mais profundo e técnico que eu consegui trazer. Não sei se isso serviu de alguma coisa para ajudá-los, mas essa é a minha visão de mercado. Resumindo, o que é que eu devo fazer, professor? Eu estou comprando aquilo que eu tenho. Eu comprei quase tudo que eu tinha nos 59 mil, 60 mil, tá? Praticamente 90% do que eu tinha de reserva eu comprei. Se ele cair para 53, eu vou ter que me virar aqui para comprar mais.
mas eu vou comprar. O senhor está comprando Solana? Não, estou acumulando Solana em pool. O que eu consegui acumular em pool, eu acumulei. Por que você não está comprando Solana agora? Por causa do risco dela descer muito mais abaixo. Então, como existe um risco dela cair para 46, 50, eu não estou acumulando agora. Eu estou esperando para ver no que vai dar. Mas, por outro lado, estou acumulando na pool. Então, a gente tem uma poolzinha aqui, pequenininha, que está indo até $80. Por enquanto, eu acumulei uma parte até os 86 e a outra parte aqui até os 80. Tá? É o que eu estou fazendo nesse momento. Não vou mais colocar capital arriscado, porque eu já estou com um empréstimo que eu preciso proteger lá na caminho. O senhor está acumulando outros ativos? Por enquanto, eu só estou acumulando Bitcoin, porque para mim é o que interessa nesse momento. XRP, como ela tem risco de mais quedas, se eu pegar aqui 10, 20 dólares sobrando, eu compro. Mas botar dinheiro pesado, eu não vou botar agora. Mas eu estou com um prejuízo gigante em XRP, o que eu faço? Aí você precisa melhorar o preço médio. Tá? Se eu vender agora para comprar lá embaixo, você pode quebrar a cara, porque nós não temos certeza nenhuma que ele vai descer até lá embaixo. O que eu estou trazendo para vocês aqui são possibilidades que podem se reverter a qualquer momento. Inclusive, o preço pode ficar de lado por meses, como aconteceu várias vezes. Nós ainda não tivemos nenhum repique técnico nesse movimento. Esse movimento é completamente atípico. Quem disser que isso aqui é típico, está bastante equivocado nessa conjuntura de preço. É muito atípico isso aqui, tá? Muito atípico. Uma queda dessa maneira, dessa magnitude, sem repique, a gente começou a derreter desde 14 de julho de 2025 na XRP. Não é normal, é atípico. Uma queda no Bitcoin dessa maneira aqui não é normal, é atípico. Beleza que a gente teve esse movimento aqui que formalizou aquilo que eu já falei para vocês de onda, né, A, B, C. E aí ele teria que formar agora uma nova sequência, uma nova construção, né? 1, 2, 3, 4, 5, para depois fazer de novo uma A, B e C. Pode ser, tá? Mas a gente ainda não viu isso aqui se concretizar. Então, para todos os efeitos, essa ABC, na leitura aí de muita gente, né? Isso aqui seria o ABC de um movimento de 1, 2, 3, 4, 5, tá? Seria isso aqui, né? A gente teria 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, tá? Aí a tese vai formar 1, 2, 3, 4, 5 de novo, vai voltar a subir? Ou vai ser 1, 2, 3, 4, 5, uma onda, um fractal interno para poder continuar caindo? Essa é a grande dúvida de muitos analistas aí, mundo afora. E a minha também. Não vou mentir para vocês que eu não sou dono da verdade, mas eu analiso o preço, eu analiso o gráfico, comparo com as minhas análises com as análises de outros grandes analistas de mercado e a gente tenta tirar o viés mais técnico possível para passar para os senhores. Então, eu, nesse momento, não estou acumulando outros ativos a não ser Bitcoin e acumulo dentro de alguma operação do DeFi. Sobrou ali 10, 20 dólares, eu compro. Mas colocar dinheiro, $1.000, $2.000, $5.000, $10.000, não tô fazendo isso não, tá, gente? Não tô não. Sendo muito franco com vocês, eu não tô não, tá? Por quê? Porque eu quero ver qual é que vai ser do mercado agora nos próximos meses. A minha dúvida, e aí eu queria muito que isso aqui se desenrolasse logo. O que pode acontecer com esse negócio aqui? Com o Nasdaq, o que pode acontecer com os demais mercados? Como eu gostaria de ver Nasdaq derretendo logo de uma vez só, pra gente poder ver o comportamento do Bitcoin. Porque o mercado é covarde. Por exemplo, Strategy hoje está subindo 8% de alta na semana. Se você pega aqui no diário, ela está subindo 8%. Por quê? Porque o mercado considera o preço, ou pelo menos considerou o preço de $103 para Strategy barato. Cash 3 também está subindo. Depois de perder um fundo importantíssimo aqui nos 3,65, está subindo 5%. O BTC também está subindo. Depois de perder um fundo importante, o BTC também está subindo. Isso aqui é um mercado me dizendo que eles estão comprando essas ações porque consideram que elas estão muito baratas. Será que essa consideração aqui dessas ações muito baratas pode não depois tanger para o próprio Bitcoin? Essa é a pergunta. Você vê Circle também subindo 6%. Por outro lado, eu tenho Nvidia caindo 2%, Microsoft caindo 0,15%, Meta caindo 1,55%, Amazon caindo 0,40%, Tesla no 0 a 0, Google caindo 1%, entendeu? Então, assim, a coisa não tá tão simples, tão fácil de dizer é isso, é aquilo. Aí eu tenho uma queda brutal no ouro, quase 3% de queda no ouro, não é brincadeira. Eu tenho 4,5% de queda na prata. O petróleo tá caindo 1,44. Não tá fácil, gente. Não tá fácil. Quem disser que tá fácil é um mentiroso. Não tá fácil. Nesse cenário, é um cenário muito complexo, muito perigoso, muito difícil para se fazer análise e se tomar decisão. Eu tô tentando ser o mais prático com vocês, mas também o mais realista, por mais que possa parecer que eu estou aqui trazendo pânico e medo para vocês, mas não, eu estou trazendo algo que é real. Para terminar tudo, vocês precisam ficar de olho no Ethereum. Por quê, professor? Porque recentemente um maluquinho do Ethereum resolveu alavancar $600 milhões. Eu estou gravando um vídeo sobre isso e vai ao ar, talvez de hoje para amanhã. O maluquinho resolveu alavancar 700, 600, quase $700
milhões de dólares. Deixa eu pegar aqui o que foi que esse maluco beleza fez. Eu até trouxe aqui a matéria. A matéria que saiu na Binance Square. A queda do Ethereum abaixo de 2.000 causa um buraco de 686 milhões no balanço de uma grande empresa de trading. Que empresa é essa? A Trend Research. Esse carinha aqui, Jack E, ele alavancou o Ethereum em mais de 2 bilhões de Ethereum. Ele tomou dinheiro emprestado, stablecoins, e colateralizou o Ethereum. Só que esse carinha está correndo o risco de ser liquidado, e ele já teve uma parte bem prejudicada, quando o Ethereum bateu 1.750, ele já teve uma parte aí que ele teve que vender mais de 300 mil Ethereums. Por isso que a gente tá vendo o Ethereum virando farofa, para poder bancar essa operação de mais de 2 bilhões de alavancagem. E qual é o medo do mercado? O medo do mercado é que esse cidadão aqui seja liquidado completamente se o preço do Ethereum começar a vir abaixo de 1.750. Por quê? Porque quando bater lá 1.600 e pouco e 1.400 e pouco, ele vai ser liquidado totalmente. E a partir do momento que ele for liquidado totalmente, o Ethereum vai para baixo de $1.000, senhores. Porque nós iremos ver uma cascata de liquidação gigantesca no Ethereum. Isso pode impactar diretamente o mercado de criptomoedas inteiro. Então, além de tudo isso que eu disse para os senhores, ainda tem a alavancagem descontrolada do mercado de criptomoedas. Esses caras aqui, esse carinha aqui, vários outros dessa geração desse ciclo, eles é que são os verdadeiros inimigos do mercado. Porque uma operação desse tamanho, e aqui você vê como o mercado é bonito. Ora, o cara deixou lá o Ethereum e pegou garantia. Isso aí o DeFi faz e não pede opinião. Não existe moralidade no DeFi. O DeFi, se você deixa a garantia, você pega o colateral. Se você deixa o colateral, você pega a garantia. Isso ninguém vai questionar. Mas o maior problema é a contrapartida. Porque essa empresa, a Trend Research, eles acreditavam que o Ethereum iria subir acima de $4.000. E, na verdade, o Ethereum caiu. Nesse momento, o Ethereum está sendo negociado a $1.990. Então, existe, de fato, um risco sistêmico muito perigoso para o Ethereum. E aí vocês se perguntam, né? Professor, e aí? E agora? E agora, José, é o seguinte. Esse chão aqui é o chão de sobrevivência do Ethereum, 1.750. Se o Ethereum perder esses 1.750, senhores, vai entrar uma cascata de liquidação tão grande no Ethereum, porque esse carinha aqui vai precisar vender uma boa parte dos Ethereum que ele tem, ou entregar os Ethereums lá de garantia, para poder não ser liquidado totalmente. Então, como é que o mercado vai reagir com isso? Como é que o negócio vai ser? A gente está vendo aí que existe um risco que pode se transformar numa bomba atômica para o Ethereum nas próximas semanas, certo? Então esse é o cenário. O empréstimo do rapaz está lá na Aave, ele já colocou lá 332 mil Ethereums no valor de aproximadamente 700 milhões, mandou para a Binance nos últimos 5 dias, ele vendeu e só tem agora 1.463 Ethereums. O negócio é perigoso, certo, senhores? Então, resumindo, esse é o bonde que você tem agora, é a batata quente que você tem para descascar. Este é o Paulo. Ele sempre comprou suas criptomoedas pelas corretoras tradicionais e pelos bancos. Sempre fez tudo dentro da regra. Mas os apertos fiscais começaram a pesar em 2026. Novas exigências, mais controle, mais monitoramento. Tudo registrado, tudo rastreado. A Receita Federal está de olho. E Paulo começou a se perguntar: até onde vai a mordida do leão? Não é medo, é responsabilidade. Ele pensa no futuro da família. Pensa em segurança. Pensa em liberdade. Foi então que decidiu buscar outra forma de negociar cripto. Uma alternativa mais direta, mais simples. Foi quando encontrou a Libertar BR. Uma plataforma de negociação onde ele consegue comprar mais de 700 criptos com privacidade e segurança. Para fazer o cadastro, é preciso apenas do e-mail e pronto. Paulo poderá comprar até R$6.000 todo dia. Sem curiosos, sem controle e com privacidade. Paulo escolhe como negociar, define as condições, mantém o controle do processo. Negociação feita. Rápida, direta, transparente.